Olá, pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Aqui estamos, né, mais uma vez no bloco Opinião Espírita, né, em que eu estou aqui com vocês para fazermos o estudo, a análise dos capítulos do livro Opinião Espírita, né, que é um livro psicografado em parceria de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Então, chegamos aqui então ao capítulo 7, né? Capítulo 7 do livro, né? Que é intitulado O Espírita Deve Ser. Deve ser o quê? Né? Que é um capítulo escrito por André Luiz, né? Que é a dinâmica do livro Opinião Espírita, que, como disse na introdução, lá quem viu o primeiro vídeo, né? Que as mensagens pares, número par é de Emmanuel, aí número ímpar é de André Luiz. Não tem nenhum significado cabalístico não, viu, gente? É só a questão de organização mesmo, né? Então, a mensagem 7 hoje, ou seja, ímpar, né? Matemática básica do espírito André Luiz é o espírita deve ser. Bom, e como eu digo sempre eu repito algumas coisas, porque tem gente que pode estar chegando agora nesse vídeo, não viu o anterior, né? Esse livro, Opinião Espírita, o André Luiz e Emmanuel emite as suas opiniões, sempre baseado em um trecho, um capítulo, uma parte do livro, de algum livro da codificação. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Livro dos Médiuns, a Gênese. Então, eles sempre baseiam o que eles escrevem em cada capítulo, ou seja, as suas opiniões espíritas, baseado em alguma parte da codificação. E agora, especificamente aqui nesse capítulo 7, é baseado na questão 843 do Livro dos Espíritos, né? Que é no capítulo Lei de Liberdade, né? E é justamente uma pergunta sobre livre-arbítrio. Nossa, gente, livre-arbítrio. Antes de começar propriamente a falar da questão, eu sempre tive um certo conflito. Não é um conflito assim de me perturbar o sono, não. Mas um certo conflito, se na verdade há determinismo ou só há livre-arbítrio, né? Não há. Porque sempre tem esse conflito. Determinismo versus livre-arbítrio. Livre-arbítrio versus determinismo. Então, assim, nós temos livre-arbítrio ou estamos sob o domínio do determinismo, que as coisas acontecem independente da nossa vontade, né? E aí foi uma coisa que me perturbava. E aí eu percebi com o tempo, né? Com um pouquinho de maturidade, que eu não tenho muita, né? Só um pouquinho, né? Que há coisas que estão ao alcance do nosso livre-arbítrio e há coisas que também são determinantes, estão dentro do determinismo. Senão o mundo seria o caos, né? As leis divinas, elas são determinantes. É elas que realmente regem as nossas vidas, a vida universal, né? Então há um determinismo nesse sentido, de fazer prevalecer as leis da natureza, as leis divinas, ou a lei de Deus, né? Mas também tem o nosso livre-arbítrio, a questão de causa e consequência. Então, basicamente, podemos falar grosso modo, quando nós plantamos, estamos exercendo livre-arbítrio, somos livres, né? Mas quando a gente vai colher, aí já é determinante, a gente tem que colher o que a gente planta, que é uma figura que é muito usada sempre para falar da lei de causa e efeito, né? Dentro da doutrina espírita. Ok, gente? Então, vindo exatamente a essa questão do livre-arbítrio, está aqui a questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pergunta. Aí a resposta dos espíritos, a pergunta de Allan Kardec. E a resposta dos espíritos: pois tem a liberdade de pensar. Tem igualmente a de obrar. Eu não gosto dessa expressão obrar não, viu, gente? Porque pra gente hoje tem um tom pejorativo. Mas na tradução da FEB está escrito assim, né? Tem a liberdade de pensar e tem igualmente a de realizar, né? Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina, né? Então,
A liberdade de pensamento é a maior expressão, gente, de nossa liberdade. A gente pensa o que quer. O pensamento não tem amarras. Eu acho que no pensamento é que nós exercemos plenamente a lei de liberdade, o exercício do livre-arbítrio. E nos atos também temos livre-arbítrio para realizar. Só que nos atos da vida material, da vida cotidiana, há limites, né? Há limites, né? Alguns limites bem, inclusive, severos. Se a gente teimar em ultrapassar, a gente acaba se machucando outras pessoas, né? E eu estou dizendo machucando para ser mais suave, né? Então há limites, né? Mas sim, temos o livre-arbítrio. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês porque eu tenho livre-arbítrio para isso, né? Não tem nada me impedindo, né? Nesse momento, a câmera está funcionando e tal. Quer dizer, coisas outras poderiam atrapalhar eu estar fazendo esse vídeo. Podia estar sem energia elétrica, a câmera não funcionar, poderia, no momento, minha filha está precisando de mim, né? Ou alguém precisando de mim, ou fazer algum trabalho profissional urgente, né? Mas não. Então, há a minha liberdade para eu poder estar fazendo esse vídeo. Eu também podia largar todo o resto e fazer esse vídeo. Eu tenho um livre-arbítrio para isso, mas aí não teriam boas consequências, né? Porque seria uma negligência com coisas importantes, né? Então há que usar também essa questão do exercício do livre-arbítrio, o discernimento. É importante esse discernimento, né? Então a gente tem que agregar ao nosso exercício de livre-arbítrio, né? De liberdade, o nosso discernimento de como usar o livre-arbítrio, né? Porque a gente pode fazer, engraçado, olha como é irônico, a gente pode fazer do livre-arbítrio uma algema, uma prisão, se usarmos ele de uma forma que nos leve a isso. E tantos de nós aí, né, gente? Usamos o nosso livre-arbítrio para ir por caminhos que nos levam à prisão, né? Que nos leva a estar presos em situações difíceis de sofrimento e que a muito custo a gente consegue se libertar depois, não é? Mas engraçado, foi o nosso livre-arbítrio que nos levou para esse aprisionamento, né? Então, o discernimento é importante no uso do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio... Ave Maria! E o livre-arbítrio relacionado especificamente ao espírita, né? É o que André Luiz se refere. André Luiz utiliza, né, essa questão 843 do Livro dos Espíritos como base para a análise que ele vai, né, fazer agora aqui, que ele fez, né, e que eu vou expor para vocês, né? O espírita deve ser, né? Então, baseado nessa questão do livre-arbítrio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Vamos lá. O espírita deve ser verdadeiro. Claro, se é uma doutrina que busca a verdade, né? O espírita deve ser verdadeiro, mas não agressivo, manejando a verdade a ponto de convertê-la em tacape na pele dos semelhantes. Porque assim, a gente tem que ser verdadeiro, assim, temos que ser sinceros, mas não agressivo, fazer da verdade um látego para machucar as pessoas. Isso me lembra sempre uma frase que eu já falei em alguns vídeos meus, né? E que eu escutava muito em centro espírita, né? De pessoas realmente que usam essa frase para justificar atitudes agressivas, grosseiras. Sou espírita, mas não sou besta. Claro que ninguém é besta por ser espírita, né, gente? Mas óbvio que nesse contexto aí, a pessoa está usando isso, né, para justificar a agressividade, acidez, falta de caridade, né? Então vamos ter cuidado com isso, né? Sou espírita, mas não sou besta. Essa é ótima, né? Bom, o espírita deve ser bom, claro, mas não displicente que chegue a favorecer a força do mal sob o pretexto de cultivar a ternura. Devemos ser bons sim, mas não coniventes com o mal, porque às vezes a pessoa é boa com todo mundo e acaba sendo conivente com o mal, né? Você vê aí muitos pais e mães, né, equivocados, né? Eu espero não me tornar um desse, né? Que bons espíritos me iluminem, que para ser, na questão de proteger os filhos, né, passa a mão pela cabeça das coisas erradas que eles fazem. E na verdade aí não está fazendo um bem, né? É um bem ali aparente naquele momento. Mas as consequências que virão depois serão ruins para os filhos
e para esse pai e mãe também. Então a gente não pode, devemos ser bom, mas não coniventes com o mal a troco, né? Não vou fazer, não vou tipo assim confrontar, não vou procurar confusão. Claro, a gente não vai procurar confusão, mas também a gente não vai ser indiferente, né, com o que está errado, né? Não é questão de procurar confusão, procurar conflito, não é isso. Mas também não dá para ser indiferente com o que está errado. Se o conflito em função disso vier, aí paciência, a gente tem que saber administrar, né? Ok. Seria bom um debate, né? Tivesse aí, vocês pudessem falar comigo, falar com vocês, né? Ia ser muito melhor, né? Porque isso é que se faz um estudo, né? Quando voltarmos ao estudo presencial, eu espero conseguir um grupo de estudos desse livro, né? Presencial, vai ser maravilhoso fazer um debate. Deve ser não. Tenho certeza que é. Generoso, o espírita deve ser generoso, mas não perdulário, que abrace a prodigalidade excessiva, sufocando as possibilidades de trabalho que desponta nos outros. Então devemos ser generosos, caridosos, beneficentes, mas não pródigos, sair dando tudo que a gente tem a todo mundo, né? Tem a parábola do filho pródigo, né? Você vê que ele tinha dinheiro e jogava dinheiro, né, para as pessoas tudo se matando ali para pegar dinheiro no chão, né? Então cuidado com a prodigalidade, né? Essa coisa de você lembra muito do nosso querido Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro? Claro que ali não é questão de prodigalidade, ali é um tipo de programa de TV, né? Mas se a pessoa leva isso, né, para a vida, essa prodigalidade de sair... Porque muitas vezes a prodigalidade, gente, tem interesses escusos. Veja bem, pessoas que querem crescer nos caminhos da política são pródigos, dão muitas coisas às pessoas, não dão? Assim, política de cidade interior pequena mesmo, que é a coisa mais próxima, e minha família parte de mãe é de lá, então eu já vi de perto, os políticos são mais perto das pessoas, e aí dão realmente muita coisa, são muito pródigos, mas aquilo é o interesse, né, para ascender na carreira política, né, para fazer o voto de cabresto. Então tá aí um dos exemplos que a prodigalidade é uma coisa excessiva, né? Claro que a pessoa recebe aquele benefício, faz o bem, óbvio, né? Mas a intenção por trás e o que vem depois não é muito bom, né? Então, vamos ter, ser generoso sim, fazer de coração, ajudar as pessoas materialmente, espiritualmente de coração, mas cuidado com a prodigalidade, né? Os bens materiais não são mais importantes que os bens espirituais, mas nem por isso a gente vai ficar jogando eles pela janela, né? Vamos fazer bom uso dos bens materiais, bom uso para o nosso crescimento e o crescimento das outras pessoas, né? Por aí vai. O espírita deve ser doce, mas não tão doce que atinja a dúbia melifuidade, incapaz de assumir determinados compromissos na hora da decisão. Quer dizer, o espírito deve ser doce, mas não ser aquela pessoa, sabe, que não gosta de tomar decisões, que não sabe encarar com firmeza, né? Que nós temos que ser doces, mas temos que ser firmes, né? Inclusive, vou entrar de novo na questão da educação dos filhos, né? Nós somos doces, amorosos com nossos filhos, sim, mas tem momentos que a gente tem que ser firme, dar limite. E isso em muitas situações da vida, a vida nos pede firmeza, não agressividade, mas nos pede firmeza. Então a gente vai ser doce para ficar aquela coisa, sabe? Ah, eu não gosto disso, eu não gosto dessas coisas, não, sabe? De confusão, não gosto de confusão, não gosto de confrontar ninguém, não, tal. Não é bem assim que a coisa funciona, né, gente? Como eu já disse, não é procurar confusão, não é confrontar ninguém para ofender de forma nenhuma. Mas o espírita tem que ser uma pessoa firme nas suas decisões, tem que ter convicções claras. Sobretudo no trabalho na seara espírita, né? Em todos os setores da vida, mas sobretudo no trabalho da seara espírita, né? Veja que Irmã Dulce mesmo, as pessoas que andaram próximas a ela, que eu conheço, diz que ela é uma pessoa doce, mas era firme também. Se não tivesse firmeza, como é que ela, né, ia ser construir tudo isso que tem hoje aí em torno dela, né? O Hospital Santo Antônio, todas as obras que ajudam tantas pessoas. Então tem que ter firmeza também. Justo, o espírita deve ser justo, mas não implacável, em nome da justiça, impedindo a recuperação dos que caem e sofrem. Então essa coisa, justo sim, né? Mas não devemos ser tiranos em nome da justiça, né? A justiça de Deus, a lei de Deus é uma lei de justiça,
mas também é uma lei de amor. Então a gente tem que saber, interiorizar aí. Né? Temos que ser justos, sim, mas não implacáveis, miseráveis com os outros. Saber o ponto de equilíbrio. Né? O ponto de equilíbrio. O espírita deve ser claro, mas não desabrido, dando a ideia de eleger-se em fiscal de consciências alheias. Gente, cada um tem que vigiar a sua consciência. Vida dos outros a gente só adentra se tivermos permissão e para ajudar, para auxiliar, né? Então a gente tem que ser claro, assim, transparente, mas não querer entrar, né, na vida particular de cada um, também se a gente não for convidado, né? Vigiar a consciência de alheio, dizer, olha, você tá errado, você tá certo, olha o que você vai fazer, tal. Tem gente que adora, e no meio espírita eu vejo muito disso aí, né? Muitas pessoas vigiando, você não é espírita, rapaz? Como é que fala assim? Você não é espírita, rapaz? Como é que vai para esse lugar? Você não é, como é que anda com esse tipo de gente? Como é que você bebe? Sabe? Coisas assim, desse tipo de fiscalização das consciências alheias, que pelo amor de Deus, né? Franco. O espírita deve ser franco, mas não insolente, ferindo os outros. Entra a mesma coisa do ser verdadeiro, né? Deve ser franco mesmo, mas não insolente no intuito de usar a nossa franqueza para ofender, para agredir. Ah, porque você é o idiota mesmo. Pô. Aí você chega assim, pô. Né? Então isso não é uma franqueza, isso é uma agressão. Né? Você pode dizer, olha, você, meu amigo, está tomando atitudes equivocadas. Me desculpe, mas, né? Olha a diferença. Fala com firmeza, porém, né? Sem agressividade. Paciente, mas não irresponsável, adotando negligência em nome da gentileza. Então, o espírito deve ser paciente, óbvio, né? A paciência é uma das coisas, né, que merece um texto, né, no nosso querido livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas também não ser irresponsável, ser negligente em nome da gentileza. Ah, deixa pra lá. Quer dizer, a pessoa paciente, tudo deixa pra lá. Isso aí é bem questionável. Eu convivi com uma pessoa assim, gente, tudo, deixa pra lá. Não é assim, gente. Não é bem assim. Temos que fazer tudo com paz, com paciência, mas não nessa negligência, né, da filosofia do deixa pra lá. Né? Isso não cabe também ao espírita. Né? Eu sempre pensei assim e fico muito feliz que André Luiz pense assim também e nos transmita aqui. Tolerante, mas não indiferente, aplaudindo o erro deliberado em benefício da sombra. Quer dizer, entra na questão anterior. Tolerância sim, mas não indiferente, né? Diz assim, quer dizer, eu tolero e deixo pra lá. Né? Entra na mesma questão. Eu tolero e deixo pra lá, é assim mesmo. Não é bem assim, né? Temos que ser tolerantes sim com as faltas alheias, como queremos que sejam tolerantes com a gente. Mas a gente não vai também aplaudir, corroborar com o que está errado, né? Pelo menos essa não é como o espírita deve ser. O espírita deve ser calmo, mas não tão sossegado que se afogue na preguiça. Ó, gente, né? Ser calmo é uma coisa, ser, né, devagar, quase parando, é outra coisa, né? Para não se afogar na preguiça, né? Não vamos confundir, que muitos companheiros espíritas, inclusive, confundem muito isso. Veja Chico Xavier, como ele era calmo, tinha uma voz calma, mas ele era energia em pessoa também. Ave Maria. E que energia, viu? O espírita deve ser confiante, mas não fanático que se abstenha do raciocínio. Ó, gente, isso não tem nem o que questionar. O espiritismo é a fé raciocinada, aquela que encara, né? É a fé que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então não há muito nem o que questionar nessa parte aqui, né? Deve ser sim confiante, mas não fanático que se abstenha do raciocínio. Quem se abstém do raciocínio, gente, me desculpe, não é espírita. Ok? Advento da fé raciocinada. Persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se, né? Gente, eu sempre tive também outra dificuldade, né? Eu primeiro falei sobre a questão do livre-arbítrio e determinismo, mas essa também sempre foi um pouco um conflito meu também, sobre a diferença de ser persistente e teimoso. Porque parece a mesma coisa, né? A pessoa ser persistente, a pessoa que persiste, que insiste, parece muito com um teimoso, né? Aí uma vez eu vi uma palestra até de Valentim Fidalgo, um palestrante, né, baiano, lá do Paulo Estevão, né, da Cobem e tudo mais. E ele falou assim, a persistência
é você mudar de caminho. Você tem um objetivo, você quer ir para o objetivo, mas você, quando vê que um caminho aqui não deu certo, você tenta outro, você tenta outro, você tenta outra. Se você não mudar o caminho, você muda a forma de ir por esse caminho. Isso é a persistência. O teimoso não, ele vai sempre pro mesmo caminho, sempre do mesmo jeito, mesmo que não consiga, mas não, ele vai lá e continua batendo na mesma porta, fazendo do mesmo jeito para conseguir o objetivo. Isso é teimosia, porque tá vendo que desse jeito não dá certo. E se acabar dando certo algum dia, o prejuízo anterior que foi dado diante dessa teimosia foi tão grande que ele vai se perguntar, será que valeu a pena alcançar esse objetivo agora, deixando aí um rastro de prejuízo tão grande, né? Então é isso. Então isso é o teimoso, aquele que não sabe sair das suas convicções, né? Vendo que elas já faliram, vendo que ela não está levando ele mais para lugar nenhum, mas ele não abre mão daquilo ali, é aferrado às suas convicções e continua insistindo sempre nas mesmas coisas do mesmo jeito. Esse é o teimoso. O persistente não. O persistente ele tem um objetivo, mas ver a diversidade de caminhos, os melhores caminhos, os mais eficazes, os mais saudáveis para alcançar o objetivo. Então isso é a persistência. Então persistência, teimosia tem essa diferença, né? E é muito interessante que a gente saiba diferenciar. O espírita deve ser persistente, mas não teimoso, viciando-se em rebelar-se, né? O espírita deve ser diligente, mas não precipitado, destruindo a si próprio. Cuidado com a precipitação, gente. Mesmo com as melhores das intenções, você tem as melhores das intenções em seu coração, mesmo com a melhor intenção, a precipitação pode levar você ao abismo, mesmo com as melhores das intenções. Então, quando tem situações que a gente, né, são automáticas, a gente faz, mas tem outras que a gente tem que parar, respirar, repensar, porra, esse aqui é o caminho mesmo, né? E depois seguir em frente, né? Isso é necessidade, isso aí não é desistência não, isso é parar para pensar. Então a gente tem que saber, né, saber controlar a nossa precipitação, que muita coisa ruim já aconteceu pura e simplesmente por precipitação, porque era a coisa certa, só que foi feita no momento errado, ou da forma errada, ou dos dois no momento e da forma errada. E aí o que era certo acabou ficando errado. Né? Interessante. Por quê? Por causa da forma, a precipitação. Ok? Vamos lá. E aí o último parágrafo, André Luiz diz: conhece-te a ti mesmo. Diz a filosofia, para conhecer a nós mesmos. É necessário escolher atitude e posição de equilíbrio, seja na emotividade ou no pensamento, na palavra ou na ação, porque efetivamente o equilíbrio nunca é demais. É óbvio, né? Então, assim, conhecer a si mesmo, né? Nos conhecermos as nossas potencialidades. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Conhecermos as nossas potencialidades, conhecermos as nossas limitações, que temos sim, porque para superarmos as nossas limitações, gente querida, amada, nós temos que primeiro conhecê-las. Como é que a gente vai consertar algo que a gente não conhece? Um mecânico que conserta um carro, conserta um motor, conserta um carburador, ele tem que conhecer primeiro o mecanismo do carro, senão ele não conserta nada, ele vai esculhambar o carro todo. Entendeu? Então, para sabermos as nossas potencialidades, aquilo que a gente tem de bom, e as nossas dificuldades, as nossas limitações que temos, porque somos espíritos imperfeitos, nós temos que nos conhecer, né? Conhecer a nós mesmos, né? É necessário essa posição, né? E com o autoconhecimento a gente chega ao equilíbrio, né? O equilíbrio é sempre a coisa que os espíritos estão sempre nos chamando a atenção, né? Que o equilíbrio nunca é demais. Então, caberia ao final aí, né? Quer dizer, o conhece-te a ti mesmo, inclusive foi o tema do, se eu não me engano, do capítulo 1 aqui do Opinião Espírita, né? Que se basearam naquela questão do autoconhecimento de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Então aqui já é só lembrar ali, né? E caberia um último parágrafo aqui. O espírita deve ser equilibrado. Podia ter encerrado assim, André Luiz, o último parágrafo, né? Botou lá que o espírita deve ser, né?
deve ser verdadeiro, bom, generoso, doce, justo, claro, franco, paciente, tolerante, calmo, confiante, persistente, diligente. E por fim, o espírita deve ser equilibrado. Que maravilha, né? Porque o equilíbrio nos diz muito, né? Nos diz muito de quem somos. Nos diz muito, assim, de quem somos. Por quê? Porque nós somos os reflexos, gente, do nosso pensamento e, consequentemente, das nossas ações. Que tudo que a gente faz, as nossas ações são primeiro pensadas, ainda que num átimo de segundo, mas são pensadas, né? E esse pensamento é que nos leva à ação. E aí está a ação, né, do nosso livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de pensar, né? E a nossa liberdade de agir, que estava aqui na resposta do Livro dos Espíritos. Sem isso, o homem seria uma máquina, ou seja, seríamos uma coisa teleguiada. Sem livre-arbítrio, seríamos algo assim teleguiado. É verdade que o nosso livre-arbítrio, ele é tolhido quando necessário. Quantas vezes assim que nós nascemos com limitações físicas, né? Limitações mentais, temos muitos irmãos aí que nascem com limitações mentais severas, outras medianas, limitações físicas, e essas limitações limitam muito o livre-arbítrio da pessoa. Mas isso aí é uma das provas da vida, né? Consequência de alguma ação negativa do passado, né? E que agora vem com o devido ajuste, né? Na área do corpo físico, né? Mas mesmo quem tem um corpo saudável, né, fisicamente saudável, mentalmente saudável, mesmo assim não tem 100% do livre-arbítrio, né? A gente pensa que pode tudo, mas a gente não pode tudo, né? Então nosso livre-arbítrio tem que estar adaptado às condições do que a gente vive, né? Às condições do que a gente vive. Acho que aí entra o determinismo, né? Esse conflito que eu falei no início. O determinismo está aí, né? Também está aí no limite até onde vai o nosso livre-arbítrio, ok? Então é importante que a gente tenha essa consciência de como o espírita deve ser, né? Que o André Luiz nos apresentou, toda essa lista maravilhosa de coisas aqui, né? E que eu acrescentei no final também, que o espírita deve ser equilibrado. Pelo menos deveria, né, meus irmãos? Será que nós estamos sendo devidamente equilibrados? Não é? Então, ok, gente. Então aqui vou encerrando, né? Encerramos mais esse capítulo, capítulo 7. Realmente estou gostando muito desse livro, de fazer esse estudo, né? Espero que esteja sendo útil para vocês. Sigam o canal Raciocínios Espíritas, né? Que está chegando agora aí. Se inscreve, começa a seguir. Se gostou do vídeo, dá uma curtida aí, ok? Se gostou, mais ainda, compartilhe com outras pessoas. E também siga o Raciocínios Espíritas nas mídias, né? O Raciocínios Espírita tem o Facebook, né? Tem um perfil no Facebook, tem o Instagram e tem também o Twitter, para ficar aí a par de todas as novidades, todas as postagens do canal Raciocínios Espíritas. Então a todos aí, né? Até o próximo capítulo do livro Opinião Espírita, né? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.